o tema de hoje: como poderá ser o mundo depois do coronavírus? Todos nós estamos acompanhando, é uma ameaça à sobrevivência de centenas de milhares, de milhões de pessoas, como também ele exerce um efeito destruidor sobre a economia mundial. As medidas que precisam ser tomadas, as únicas efetivamente eficazes para enfrentar o coronavírus, que são medidas para restringir severamente a circulação, a mobilidade das pessoas, essas medidas, é claro, afetam diretamente o funcionamento da economia. Os negócios têm que suspender suas atividades, as empresas têm que fechar provisoriamente suas portas, e isso vai gerando uma retração gigantesca na economia mundial. Para enfrentar essa retração, até mesmo governos neoliberais, ortodoxos, por um certo tempo, abdicam das empresas capitalistas, em primeiro lugar, é claro, mas também para garantir que nessa situação de extrema emergência a economia não vá manter o pagamento das suas contas, o consumo alimentar, a preservação do ambiente onde, afinal de contas, estão obrigados a estar de quarentena. Um exemplo típico de um governo conservador que adotou medidas desta natureza é o governo de Boris Johnson, que garantiu o pagamento de 80% dos salários das empresas privadas na Inglaterra. Outro exemplo de governo conservador, embora tenha uma política bastante leniente no enfrentamento ao coronavírus, é o governo norte-americano de Donald Trump, que anunciou um gigantesco pacote de ajuda econômica às empresas, mas também aos cidadãos para enfrentar esse dificílimo momento da história humana. Donald Trump conseguiu a aprovação no Congresso americano na noite de ontem de um pacote de 2 trilhões de dólares de ajuda à economia do país, além do Banco Central praticamente dizer que é infinito o limite para emissão de dívida e emissão de dinheiro, de tal maneira que a economia americana consiga respirar. Muitos economistas prevêem que a economia dos Estados Unidos possa vir a cair 30% no segundo trimestre desse ano, que é exatamente o trimestre no qual se sentirá mais pesadamente o impacto das medidas. E esse é o panorama em praticamente o mundo inteiro, especialmente nos países capitalistas, nos países do Ocidente, que foram governados por décadas por variáveis da política neoliberal. Os impactos sobre os países que são governados por outro tipo de sistema, como é a China, por exemplo, será dramático e já está sendo dramático, o que obriga os governos, ao menos provisoriamente, a aplicar políticas que saem da ortodoxia neoliberal, injetando enfraquecido, não é? Alguns governos literalmente estão adotando aquela fórmula que na economia se chama atirar dinheiro de helicóptero, ou seja, imprimir dinheiro, aumentar o endividamento público de tal maneira que haja recursos para bombar diretamente a economia, seja entregando esses recursos às empresas e aos bancos, seja entregando aos cidadãos e consumidores. Toda essa situação de colapso do sistema, de crise profunda do capitalismo, cujo gatilho é o coronavírus, mas que fez novamente explodir a bolha financeira tal qual havia ocorrido em 2008. Essa situação toda leva muita gente a ter uma visão um pouco otimista sobre essa situação. É evidente que não sobre o momento atual, mas sobre o que virá a seguir do coronavírus quando essa crise tiver sido debelada.
não são poucos os que têm a esperança, alguns têm até a convicção, de que depois de toda essa situação acabou o neoliberalismo. Alguns, ainda mais otimistas, acham que depois de toda essa situação terá acabado o próprio capitalismo, que essa crise teria colocado de tal maneira a nu as contradições, os limites, as debilidades do neoliberalismo e do próprio capitalismo, que não haveria como esse sistema se reerguer. E o capítulo que assistiríamos depois de debelado o coronavírus seria um capítulo pós-neoliberal, ou um capítulo pós-capitalista. E neste capítulo pós-neoliberal, pós-capitalista, o que também assistiríamos seria a decadência final da hegemonia dos Estados Unidos sobre o planeta, com a ascensão de uma nova hegemonia, provavelmente a hegemonia chinesa. Alguns somam a essa perspectiva econômica antineoliberal, que seria possível depois do fim da crise com o coronavírus, somam a essa perspectiva econômica até mesmo uma perspectiva filosófica de que a humanidade, depois dessa crise, seria mais solidária, seria mais generosa, se abriria os espíritos, inclusive das elites, se abririam para políticas de maior distribuição de renda e riqueza, de tal maneira que fossem sanados os problemas estruturais do capitalismo que levaram a construir um sistema que revela suas enormes vulnerabilidades nesse momento de grave crise provocada pelo coronavírus. Eu queria então comentar sobre essas perspectivas, e meu comentário não será um comentário otimista. A história não nos permite chegar a essas conclusões tão alvissareiras sobre o futuro pós-coronavírus. Ao contrário, todas as vezes que o capitalismo viveu crises profundas, o momento seguinte foi marcado por uma busca incessante e selvagem do capital para recuperar, para repor o lucro perdido. Isso é verdadeiro nas duas principais crises dos últimos 100 anos. A crise de 29, a chamada Grande Depressão, que teve início com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e a crise de 2008, quando estoura a bolha financeira a partir da ruptura dos mecanismos de financiamento das hipotecas nos Estados Unidos. Depois desses dois momentos, o que nós assistimos foi uma busca incessante do capitalismo para se reorganizar, para transformar a crise e a devastação provocada pela crise numa oportunidade de relançar a acumulação capitalista. A crise de 29, embora tenha sido contornada nos Estados Unidos pelo chamado New Deal de Franklin Roosevelt, que era um programa que ampliava os investimentos e os gastos estatais e que buscava recompor o mercado interno dos Estados Unidos, praticamente destruído pela crise a partir de injeções do Estado, embora nos Estados Unidos tenha sido desta maneira que se conduziu a recuperação da economia, evidentemente favorecido pela guerra, depois pela Segunda Guerra Mundial e pelas encomendas que se fazia à indústria americana para alimentar as necessidades da guerra, e a indústria americana estava praticamente intacta dos bombardeios e dos combates. Embora nos Estados Unidos tenha sido este o caminho de buscar ampliar o mercado interno, na Europa, o que nós assistimos depois de 29 foi a ascensão do nazismo e a Segunda Guerra Mundial. O nazismo somente consegue trilhar seu caminho rumo à concentração de poder por conta da crise de 29. Seria impensável a ascensão do nazismo na Alemanha sem a crise de 29. É exatamente pelos efeitos da crise de 29 que levam a desestruturação da chamada República de Weimar, exatamente por isso que a burguesia alemã, desorientada, conflitada por movimentos sindicais e reivindicações da classe trabalhadora, é exatamente nessas circunstâncias que a burguesia alemã apela para a extrema-direita, apela para o nazismo, se associa com o nazismo para que emergisse uma ditadura aberta do capital financeiro que pudesse impor os interesses da
reconstrução capitalista alemã a ferro e fogo, que pudesse romper com o Tratado de Versalhes, que pudesse recompor a Alemanha como um Estado imperialista que disputasse territórios e mercados contra outros estados imperialistas e que se armasse para enfrentar seu grande inimigo, que era a União Soviética. Portanto, a resposta à crise de 29, que também foi arrasadora, não foi a domesticação ou a democratização do capitalismo em termos mundiais, mas sim um ambiente no qual ascende o nazismo como força fundamental naquele cenário. O capitalismo encontraria um período de acomodação democrática que duraria até os anos 90, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, mas não por razões econômicas, e sim por razões políticas, porque a União Soviética sai muito fortalecida da guerra contra o nazismo, porque a União Soviética representava uma ameaça ao capitalismo, não apenas pelo seu poderio militar e econômico, porque a União Soviética vai se reconstruindo no pós-guerra, mesmo não tendo recebido qualquer parcela do chamado Plano Marshall, não apenas pelo poderio direto da União Soviética, mas pelo impulso que a vitória sobre o nazifascismo havia dado ao movimento de descolonização e aos partidos comunistas dos países capitalistas. O medo da revolução, o medo de que os partidos comunistas chegassem ao governo ou até ao poder é que leva ao surgimento do estado de bem-estar social, em aliança também, evidentemente, com o fortalecimento do movimento operário dentro de algumas das principais nações capitalistas. Isso levaria a concessões da burguesia, rumo ao que se chama de estado de bem-estar, que não é outra coisa que não concessões que permitiram melhores salários e mais direitos para a classe trabalhadora, cuja consequência foi a ampliação do mercado interno e a possibilidade, entre os anos 40, 50 até os anos 90, um longo período, do capitalismo nos países capitalistas centrais se desenvolver com base na expansão do mercado interno e da renda do trabalho. Esse modelo foi jogado por terra com o neoliberalismo. Esse modelo se exaure nos anos 80 e surge nos anos 70, nos anos 80, e surge o neoliberalismo como uma resposta às contradições desse modelo. Ou seja, a expansão dos salários, a expansão dos direitos, esbarrava na necessidade de cobrar cada vez mais impostos ao capital, e isso estorvava a competitividade de cada burguesia quando em concorrência com outras burguesias que, por oferecerem ou por aceitarem menos concessões à sua classe trabalhadora, podiam cobrar menos impostos. O neoliberalismo começa então a responder a essa e outras contradições, ceifando direitos, privatizando, reduzindo serviços públicos, e isso só foi possível a partir do colapso da União Soviética em 91. O capitalismo também não responde com a sua democratização ou a sua domesticação depois da crise de 2008. Ao contrário, o que nós assistimos foi uma radicalização do neoliberalismo, depois de salvos os bancos e as grandes corporações com dinheiro público, abrindo um respeitável rombo fiscal nos principais governos capitalistas. O que fizeram? O que fez a grande burguesia mundial? O que fizeram seus agentes políticos e seus governos? Passaram a conta dessa situação fiscal para a classe trabalhadora e para os países da periferia do sistema, reduzindo salários, reduzindo direitos, implantando um ciclo ainda mais radicalizado de reformas neoliberais que levaram a mais concentração de renda e riqueza, que levaram a uma vida pior para a classe trabalhadora, tanto dentro dos países desenvolvidos quanto na periferia do sistema. A crise de 2008 foi devastadora, comparável à crise de 29, foi uma crise duríssima que levou a um verdadeiro tsunami contra as economias dos países centrais e de grande parte dos países periféricos. E o que nós assistimos em seguida não foi um capitalismo mais ameno, um capitalismo mais democrático, que buscasse enfrentar seus problemas estruturais de contradição entre o aumento da produção e a restrição relativa dos mercados, porque o capitalismo tem cada vez maior capacidade de produzir, mas cada vez há menos distribuição de renda e, portanto, menor capacidade de consumo. Essa contradição o capitalismo não buscou sanar depois da crise de 2008, ampliando salários e direitos. Muito pelo contrário, se voltou a reduzir custos de produção, se voltou, enfim, a reduzir salários e direitos para aumentar sua lucratividade, sem ter uma estratégia
de expansão dos mercados internos, sem ter uma estratégia de expansão do consumo das famílias e dos estados periféricos, muito ao contrário. Não é de se esperar que depois da crise do coronavírus seja diferente. Nós não assistiremos a uma mudança da natureza do capitalismo, nem o capitalismo acabará por si só. O capitalismo jamais acabará por morte morrida. Sempre seu fim, se vier a ocorrer, ocorrerá por morte matada. Não basta uma crise para acabar com o capitalismo. Para acabar com o capitalismo é necessária uma revolução. E as revoluções precisam de crises para existirem, mas as crises, embora sejam motivos necessários, são insuficientes. Não morrerá por causa de uma crise, muito menos por conta das consequências posteriores de uma crise. O capitalismo tem uma enorme capacidade de autorregeneração se não há uma força política capaz de derrotá-lo, como ocorreu em outubro de 17 na Rússia, ou em outubro de 49 na China, ou em Cuba no final dos anos 50 e assim por diante. É apenas a revolução que pode derrotar o capitalismo. O capitalismo não morre por conta dos seus problemas epidêmicos ou pandêmicos, sejam eles de saúde pública ou econômicos. Tampouco o neoliberalismo, até porque, tenhamos claro, o neoliberalismo não é apenas uma doutrina da burguesia mundial. O neoliberalismo, ele deve ser compreendido como um fenômeno parecido com o imperialismo. A burguesia se conduziu para o neoliberalismo não por uma opção cultural, não por uma opção ideológica, embora haja uma opção cultural e ideológica, mas por uma necessidade estrutural da acumulação de capital. Isso é importantíssimo ter claro. Qual necessidade estrutural é essa? Na medida em que o capitalismo aumentou muito sua capacidade de produzir por conta de sucessivas revoluções tecnológicas, mas a renda não acompanhou em termos relativos essa expansão da produção, o que ocorreu foi uma tesoura. Aumentou a capacidade de produção, mas não aumentou, ao contrário, em termos relativos, caiu a renda das famílias, dos trabalhadores, dos cidadãos e dos estados. Esse buraco tinha que ser preenchido para que o capital pudesse se reproduzir, ou seja, para que os produtos e serviços gerados pelas revoluções e de forma expandida pelas revoluções tecnológicas, esses produtos pudessem ser adquiridos pelos cidadãos. E a maneira de fazer isso foi uma brutal expansão do crédito, uma brutal expansão do que o Marx chamava de capital fictício. A relação entre o capital financeiro e o capital produtivo se expandiu enormemente, não apenas entre os agentes de cada setor, mas o fato é que mesmo as grandes empresas produtivas passaram a ter mais lucro financeiro que lucro operacional em muitos casos. Portanto, o capital financeiro cresceu muito, essa massa de recursos financeiros disponível no planeta. E para que essa massa de recursos pudesse manter sua lucratividade, é que a burguesia transitou para o neoliberalismo, porque o neoliberalismo não é outra coisa que um conjunto de políticas que representam o interesse do capital financeiro de continuar sua acumulação. O que isso significa? Significa o tempo todo desidratar os estados para que as dívidas públicas possam remunerar com altas taxas de juros e segurança o capital financeiro. Significa o tempo todo privatizações para que o capital financeiro tenha novos negócios e possa manter ou até expandir sua lucratividade. Significa uma nova divisão internacional do trabalho baseada no que diz respeito aos países chamados terceiro mundo, na reposição, na construção de um modelo neocolonial que permita ao capital financeiro extrair matérias-primas, riquezas naturais e forças de trabalho baratas nesses países da periferia do sistema, de tal maneira que possa reduzir os custos de produção das grandes corporações multinacionais e aumentar sua lucratividade. Portanto, o neoliberalismo faz parte de um movimento orgânico da burguesia que não será interrompido pela crise. Novamente, isso somente pode ser interrompido por uma revolução político-social, pela
passagem do poder nos estados principais do planeta às mãos da classe trabalhadora. Enquanto o capitalismo existir, enquanto os estados estiverem dirigidos pelas burguesias dos respectivos países, o capitalismo e o neoliberalismo continuarão vigentes, ainda que em muitos casos venha a repetir ou venha a se equiparar àquela famosa fábula do escorpião e do sapo. Eu conto para vocês para encerrar a exposição. O sapo ia atravessar a lagoa e o escorpião pediu uma carona. O sapo disse: de jeito nenhum, seu escorpião, você vai me picar e vai me matar. Subiu sobre o sapo. Já alguns metros haviam atravessado a lagoa e o escorpião picou o sapo. O sapo se virou para o escorpião: mas o que o senhor fez, seu escorpião? O senhor me picou, eu vou morrer e nós dois vamos morrer afogados. E o escorpião respondeu: pô, eu não sei fazer diferente. Esta é a lógica do capital. Ela não é uma lógica baseada na racionalidade individual ou ideológica ou cultural. É baseado nas necessidades orgânicas da reprodução do capital financeiro. É isso que impulsiona o neoliberalismo, é isso que impulsiona o capitalismo na sua fase atual. E isso somente será superado por gigantescos movimentos populares nos principais países capitalistas centrais ou periféricos que sejam capazes de derrubar a burguesia dos seus países e estabelecer uma alternativa anticapitalista. O neoliberalismo é a fase atual do capitalismo. O capitalismo já não sobrevive mais sem o neoliberalismo. Está entranhado no código do capitalismo, mesmo quando o capitalismo, em situações de crise, precise suspender certas medidas neoliberais para utilizar os recursos do Estado e salvar as empresas e os bancos, como ocorre, por exemplo, em crises do tipo que a gente está vivendo atualmente. Portanto, a gente não pode ter ilusão. É verdade que a crise do coronavírus, ela expõe as entranhas do neoliberalismo, expõe as entranhas do capitalismo, expõe o fracasso que é o neoliberalismo, expõe o fracasso que é o capitalismo, abre espaço para que ressurjam alternativas anticapitalistas e antineoliberais por todo o mundo. Mas apenas sob essa perspectiva que a crise pavimenta o caminho para um futuro anticapitalista, um futuro antineoliberal. Não é a crise que leva a esse futuro. A crise cria as condições para que, eventualmente, surjam forças políticas capazes de fazer essas transformações. Se essas forças políticas não surgirem, o que nós teremos depois do coronavírus será, infelizmente, mais capitalismo e mais neoliberalismo. Provavelmente, capitalismo e neoliberalismo cada vez mais brutais, selvagens, antidemocráticos e antipopulares, até para que a burguesia possa recompor seus lucros perdidos com a crise atualmente em curso. É verdade também que nesse cenário existe a possibilidade da China ultrapassar os Estados Unidos como principal potência econômica do mundo. Essa é uma possibilidade. Isso significa que os Estados Unidos perderão a hegemonia do mundo? Não. Não será assim simples. Poderá ocorrer. A hegemonia econômica dos Estados Unidos pode se ver enfraquecida, mas os Estados Unidos ainda são a principal potência militar do planeta e os Estados Unidos ainda controlam a moeda universal de troca, que é o dólar. Os Estados Unidos não são um império que cairá por si só facilmente. Aliás, todos os grandes impérios somente perderam efetivamente sua hegemonia quando, submetidos a uma situação de confrontação, de guerra, foram incapazes de sustentar seu peso na arena internacional, como aconteceu com o imperialismo inglês depois da Primeira Guerra Mundial, dando lugar à emergência dos Estados Unidos como principal potência capitalista do planeta. Também foi naquela situação de confrontação interimperialista da Primeira Guerra Mundial que foi possível a vitória da Revolução Russa. Portanto, não são simples os cenários nos quais hegemonias são trocadas. São cenários duríssimos e cenários nos quais as potências hegemônicas lutam a ferro e fogo para manter sua hegemonia. Não tenham
mesmo eventualmente enfraquecidos na crise do coronavírus, porque a China demonstra maior capacidade de enfrentar o coronavírus e maior capacidade ou até maior velocidade de recuperar sua economia, se comparado com os Estados Unidos não são um tigre de papel. Os Estados Unidos têm poderio econômico e poderio militar. A crise abre oportunidades para mudar o mundo, mas o mundo não mudará apenas por conta da crise. Termino aqui a exposição vivo quanto assistir edições anteriores dos programas 20 minutos. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Não se esqueçam, ao fazerem sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas nossos ou de nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem, eu queria pedir a vocês encarecidamente que fizessem uma assinatura solidária de Opera Mundi. Assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós tenhamos os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade, para que nós tenhamos os recursos necessários para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária, por sua própria natureza, é um instrumento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. E é que nós todos, os veículos, muitos da imprensa alternativa, nesse momento de aguda luta política e ideológica contra a direita. Com essas mensagens, eu encerro o programa de hoje. Eu queria agradecer a audiência. Quem gostou do programa, ajude na sua difusão, compartilhe com os amigos, com as amigas e não se esqueçam, hoje às 20h30 da noite, como em todas as noites, mais panelaço, mais janelaço contra o governo de Jair Bolsonaro. Mais fora Bolsonaro nas panelas, nos gritos, nas cornetas, nos apitos. Pessoal, muito obrigado e nós voltamos a nos ver no próximo programa 20 minutos.